Graça e paz, irmãos. Quero compartilhar com os irmãos Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e versículo 9. Eles têm falado algo conosco a respeito dessa situação, dessa passagem, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Se o pastor Beira, pastor, quando tiver uma oportunidade, por favor, o senhor arrumou uma agenda para a gente, porque eu preciso compartilhar algo com os nossos irmãos. Quero falar nessa manhã sobre duas síndromes que têm destruído o corpo de Cristo. E essas duas síndromes têm acabado com a igreja estabelecida pelo Senhor Jesus. Mas eu gostaria de ler um versículo e depois irmos para o texto que nós vamos meditar. Gênesis 3:9 diz assim: Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Versículo 9: Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: Alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? E por que descaído está o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Falou Caim ao seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Eu quero falar sobre essas duas síndromes. Mas em primeiro lugar, eu tento, sabe, eu venho para cá, para as reuniões de terça-feira, e eu tento sair disso, que eu sempre falo, eu não consigo. Porque eu vejo uma necessidade muito grande sobre mentor, sobre sermos mentoriados. E quando nós olhamos para o Éden, para a história da criação, quando Deus olha para o homem e diz ao homem: não é bom que você esteja só, porque Deus olhou para o Éden e viu que não era bom o homem caminhar sozinho, e para que esse homem não caminhasse sozinho, então Deus fez uma auxiliadora. Eu sei que há muito debate sobre unidade, há muito debate sobre sermos um, mas se nós formos olhar para o princípio, nós vamos entender que Deus criou um homem e Deus criou uma mulher, dois seres diferentes, e disse a esses dois seres diferentes: sejam um. Então o princípio da unidade parte da diferença, porque Deus estabeleceu um homem, Deus estabeleceu uma mulher e dois seres diferentes, e disse para eles: sejam um agora. E muitas vezes nós procuramos pessoas que pensam como eu para caminhar comigo. Muitas vezes eu falo: eu não consigo ser um com meu irmão, porque ele é diferente de mim. Mas o princípio da unidade está na diferença. Por que é que nós temos tanto conflito hoje entre casamentos homossexuais? Porque é impossível dois seres iguais serem um. Não há possibilidade, não interessa as discussões genéticas ou qualquer outra coisa. O que nós entendemos é que Deus estabeleceu um homem, um ser, e estabeleceu um outro ser completamente diferente desse ser, e que sejam um. Princípio da unidade. E eu preciso entender isso, irmão, porque muitas vezes a diferença do meu irmão
a diferença que ele tem de mim, a diferença que eu tenho dele, nos faz nos distanciarmos, caminharmos longe um do outro. Não porque ele tem um pensamento diferente do meu, porque a doutrina dele não é igual à minha, então nós não podemos caminhar junto, nós não podemos caminhar da mesma forma. E quando nós voltamos para o princípio, quando nós voltamos para o Gênesis, nós vemos que Deus estabeleceu a unidade em dois seres completamente diferentes. E esses dois seres começam a conviver em harmonia. Esses dois seres começam a viver em unidade. Esses dois seres selam uma aliança. E o pecado só vai entrar no mundo quando um destes passa a viver debaixo da individualidade. Então eu começo a entender, irmãos, que a maioria dos erros que eu cometo como homem, como pastor, como marido, parte do princípio de quando eu começo a caminhar sozinho. Quando eu me afasto da minha esposa, então eu estou propenso ao pecado. Quando eu me afasto do meu mentor, do meu líder, ou daquele que me direciona, eu estou um passo para o pecado. Porque foi isso que aconteceu com Eva. Eu creio, eu acredito dessa forma, que não foi um diálogo que Eva teve com a serpente. Eu creio que aquilo foi um relacionamento, aquilo foi algum tempo. E eu pergunto para você, irmão, onde estava Adão enquanto Eva estava se relacionando com a serpente? Aonde estava Adão enquanto Eva trocava palavras com a serpente? Onde é que estava esse homem que foi estabelecido como mentor sobre essa mulher e que permitiu que essa mulher trocasse palavras com a serpente? Sobre nós existe uma responsabilidade de mentoriação e cabe para nós protegermos os nossos membros, a nossa igreja, de não, pastor, dialogar com a serpente. Porque sabe qual é a nossa tendência? A nossa tendência é receber um membro que já cansou de trocar palavras com a serpente e depois ele vai embora e a gente fica magoado. Mas aonde estava o pastor que não viu, que não percebeu que o seu membro, que a sua esposa, que o teu filho estava dialogando com a serpente? Nós partimos, irmãos, de um princípio hoje chamado omissão, que está destruindo o corpo de Cristo. Nós não queremos se envolver, nós não queremos estar perto, nós não queremos estar junto, nós não queremos estar envolvidos em algumas brigas ou algumas discussões que são necessárias de vez em quando, e a omissão tem feito com que pessoas escutem a serpente e caiam por causa disso. Então a omissão do corpo de Cristo, como foi a omissão de Adão, tem permitido com que muitas pessoas escutem a serpente, e nós estamos perdendo membros por isso, irmãos. Nós estamos perdendo membros dentro da nossa igreja. Eu falo agora como pastor, porque muitas vezes nós não percebemos que elas estão dialogando com a serpente. Elas já estão caminhando sozinhas. As pessoas te abandonam, as pessoas saem da igreja, porque na verdade há muito tempo elas já estão caminhando sozinhas. E nós não percebemos. A individualidade tem destruído a igreja. Por que existem divisões, irmão? Se você pegar Gênesis 11, você vai ler sobre a Torre de Babel, e você vai ver que a intenção da torre era construir um nome, princípio de individualidade. Então, quando existe a individualidade, existe o princípio da divisão. Então, quando há uma divisão, é porque a pessoa já há muito tempo está caminhando sozinha. Mas e eu, como pastor, não me atentei para isso, eu não percebi isso. E Adão não percebeu. E quando ele viu, ele já estava envolvido no mesmo erro. Então Deus vem no Éden depois do pecado e pergunta: onde é que você está, Adão? Adão novamente está omisso. Novamente Adão está omisso. Ele se omitiu no relacionamento com a esposa. Ele se omitiu no relacionamento com a sua mulher. E que muitas vezes nós como pastor falamos muito. A nossa esposa é conhecida como a mulher do pastor e não como pastora. Eu entendo que é impossível Deus me dar um ministério pastoral se eu sou um com a minha esposa e a minha esposa não ser pastora. Se eu sou um com ela, se ela é um comigo, então o chamado vem sobre nós e não sobre ele. Adão pecou, falhou no princípio familiar, no papel de marido, falhou no momento da adoração, porque ele não estava lá, e Deus disse: Adão, onde você está? Estava escondido atrás de uma figueira.
Então, você conhece a história, Adão é expulso do Éden, Deus cobre ele e manda ele para fora, porque perdão não tem nada a ver com consequência. Deus disse: eu te perdoo, está aqui, estou cobrindo você, você está nu, estou cobrindo você, mas da posição que você está, você não pode permanecer não. Isso é o próprio Deus. Então, Gênesis capítulo 4 que nós estamos lendo é o papel pós-queda. É a primeira narrativa depois que o homem foi expulso do Éden. Então esse homem expulso do Éden, ele conhece a sua mulher. Ele tem 2 filhos, Caim e Abel. E nós vemos que a síndrome que foi implantada dentro do Éden, agora está sendo transmitida aos filhos. Aí eu digo uma coisa para você, irmã. Adão ensinou os filhos o que era adoração. Por isso nós vemos que Caim e Abel estavam indo oferecer oferta. Ele ensinou o princípio da adoração. Mas eu te pergunto, irmão, aonde estava Adão no momento da oferta de Caim e Abel? Por que ele não estava lá? Ele ensinou o princípio, mas ele não estava lá para ver os filhos entregar a oferta. Ele ensinou o princípio, mas não estava presente para ver o momento. Então, no momento da oferta, é que começa essa questão entre Caim e Abel, e que poderia ter sido facilmente resolvida por causa da omissão de Adão. Quem tem que intervir é Deus. O discipulador, o mentor da história, não aparece Adão dizendo: Caim, se você fizer direito, Deus vai te aceitar. Não aparece Adão. Quem aparece é Deus. E eu vejo, irmão, muitas vezes Deus tendo que fazer coisas que é para mim e para você fazer. Sabe aquele papel que você, não, deixa que Deus vai fazer. Deixa para Deus. Deixa que Deus vai resolver essa parada aí. Deixa que Deus vai colocar as coisas no eixo. Tem coisa que é para mim. Eu vejo que essa situação entre Caim e Abel seria resolvida se tivesse um pai. Nós somos pastores, mas péssimos maridos. Desculpa, não é para todos. Nós somos pastores, mas somos péssimos pais. Não temos tempo de qualidade para a nossa família. Não temos tempo de qualidade para os nossos filhos. Não temos tempo de qualidade para a nossa esposa. Não temos tempo de qualidade para aquilo que é a base do nosso ministério, irmão. Se a nossa família ser destruída, como é que pode continuar o ministério sem família? É impossível. Como é que eu posso acreditar num pastor que não cuidou da sua própria casa, que não mentoreou sua própria esposa, que não mentoreou seu próprio filho? Aonde estava Adão quando Eva se relacionava com a serpente? Aonde estava Adão no momento da oferta de Caim e de Abel? Aonde estava esse homem, irmão? Em que todos os momentos em que a tua família precisou de um sacerdote, ele não estava lá. Eu sei que você ama a tua igreja, que você investe na tua igreja, que você gasta tempo na tua igreja, mas eu vim aqui para lhe dizer, irmão, que você precisa cuidar da tua família, que você precisa zelar pela tua mulher, que você precisa zelar pelos teus filhos, porque se você não cuidar disso, você não vai ter ministério. Você pode ter ministério por mais algum tempo, mas no decorrer dos anos, irmão, isso vai se acabar. Aonde estava Adão que não cuidou da mulher? Aonde estava Adão que não cuidou dos filhos? Isso gerou na família 2 síndromes. A primeira síndrome foi colocar irmã contra irmã. Adão não estava lá. A primeira síndrome que aparece pós-queda é irmã contra irmã. Um irmão achando que é melhor do que o outro e um pior do que ele. Ele está olhando, mas por que é que ele foi aceito e a minha oferta não? Se tivesse um pai, se tivesse um mentor, teria resolvido o problema. Nós, como pastores, precisamos saber resolver problema. Às vezes tem irmão contra irmão dentro da igreja. Sabe o que a gente faz? A gente pega o que dizima mais, abraça ele e o outro, ó, tchau. Ele não quer resolver problema. Ele não quer tratar. A gente não quer, a gente vai em quem está dando a oferta mais gorda. Esse aqui dá a primícia, então esse aqui fica perto de mim. Esse aqui só deu, então deixa aí. A gente precisa resolver conflitos. Olha aí para o seu irmão e diga assim: Deus te colocou nessa igreja para você resolver conflito.
acontece na reconciliar? Senão eu acho que eu toco melhor do que ele, você precisa colocar ele. O pastor Marcos estava falando disso. O culto do domingo é meu. E como você não toca bem, você fica com outro culto. Como isso, irmão? Isso não pode acontecer. Nós temos que resolver conflitos entre os irmãos. E a gente acha que muitas vezes silêncio resolve conflito. Meu irmão, fica quieto. Vamos ficar quieto que daqui a pouco passa. Vamos ficar todo mundo em silêncio que daqui a pouco passa. O problema não se resolve em silêncio, irmão. Silêncio às vezes não resolve nada. Estou falando com pastores aqui, pessoas que têm que intervir em causas, em problemas, em situações. Porque senão os irmãos vão se matar. Porque senão dali a pouco você vai ver o irmão saindo da tua igreja, e a hora que você se der conta, você vai ver, porque um matou o outro. E você poderia ter intervido, mas você estava ausente, estava omisso. Mas a segunda síndrome, e é a que eu quero deixar para os irmãos aqui, é que diz o versículo de número 2. Por favor, eu gostaria que você olhasse aí. Eu sei que você já viu isso, você sabe disso, mas a Bíblia, ela aponta algo muito... Versículo 2 diz assim: tornou a dar à luz a um filho, ao seu irmão Abel. Abel foi... O que diz aí, irmão? Pastor de ovelhas. Então diga para o seu irmão: o primeiro homicídio da história foi um pastor que morreu. Diga isso para ele, irmão. Diga para o outro, o primeiro homicídio da história foi um pastor que morreu. Eu acho que daqui você já começa a entender, irmão, o que é que o diabo estava tramando. A Bíblia diz: fere o pastor e as ovelhas se dispersam. O diabo não está preocupado em rachar a tua igreja, não. O diabo está preocupado em te destruir. Porque se ele te destruir, as ovelhas vão embora. Foi o tempo que o diabo ficava tirando um membro daqui, um membro de lá, e viu que o negócio não dá certo. Tira um, entra outro, mas se destrói o pastor. Eu nunca vi um índice tão grande de pastor caindo igual nesses últimos tempos. Nunca. Eu não me lembro de ter ouvido de tanto pastor caindo igual nesses últimos tempos. Por quê, irmão? Porque a segunda síndrome, irmão, mostra que a sede do diabo é matar pastor de ovelha. E sabe quem é que mata pastor de ovelha? O próprio irmão. Está escrito aqui que quem matou Abel foi Caim, seu irmão. A gente vem para cafés como esse, a gente coloca a nossa roupa, nosso perfume. Mas se a gente fosse olhar, a gente veria muito pastor ferido por causa de irmãos. A gente ia ver muito pastor machucado por causa de situações como essa aqui. E sabe, eu fico olhando a história de Abel e Caim, isso partiu de um convite: vamos para o campo, vamos trabalhar, vamos para a seara, vamos junto. E no meio do trabalho, Caim se levanta contra o irmão e mata ele. Tem pastor morrendo no meio do trabalho, irmão. Eu não sei como é que você vê isso, mas tem pastor ficando para trás e a gente não está nem se dando conta disso. Tem pastor sendo ferido, machucado, sendo colocado às margens do ministério e a gente não está nem aí para isso. Você diz: não, mas ele merece. Não é assim? Ele está colhendo, irmão. Ele está colhendo. Essa é uma síndrome, irmão. A gente prega sobre amor, a gente fala sobre perdão, mas nós, como pastores, somos aqueles que têm a pedra na mão. Aquele que está matando pastores, porque a gente tem isso. Na nossa vida, nós temos essa tendência natural. Nós somos propensos para isso. E nós estamos ferindo irmãos, machucando irmãos.
Se você olhar aqui, eu não me lembro quem que veio aqui e falou assim: irmãos, as reuniões estão diminuindo. Está diminuindo, mas ninguém vai atrás do pastor. Ninguém vai atrás do pastor. A gente fala, ovelha gera ovelha, e pastor gera o quê, irmão? A gente já tirou assim, não, irmão, porque esse negócio de gerar é para ovelha. É ovelha que gera ovelha, e pastor gera o quê? Teia de aranha, porque só fica parado. Tem alguns acomodados. Tá bom do jeito que tá bom a posição que eu tenho, tá bom a igreja que eu tenho, tá bom 100 membros, 200 membros, 300, seja lá quantos membros tem, tá bom do jeito que tá, irmão, não tá bom. Deus tem pressa, Deus tem sede, os campos estão brancos, irmão. Ao invés de ficar matando irmãos, vamos fazer aquilo que realmente interessa. O que interessa mesmo? Está escrito ali, ó, no versículo 25 do capítulo 4. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Nasceu-se Sete, e de Sete, isso fala de uma renovação, isso fala de uma transformação, aonde se passaram a invocar o nome do Senhor. Sabe o que eu, esses dias, fui muito confrontado com Deus? Jesus chega uma certa feita para os discípulos e diz para os discípulos assim: quem é que as pessoas dizem que eu sou aí? Quem é que as pessoas estão falando que eu sou? Alguns dizem: estão falando que o Senhor é João Batista, Elias. Tá, tudo bem, a multidão não anda comigo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí nós sabemos que aquilo foi por revelação, porque Jesus diz: não foi carne nem sangue. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz assim: o Pai te revelou isso, porque de você mesmo você não saberia que eu era. O Pai te revelou que eu era o Cristo. Aí Jesus lança um fundamento. O que é que Jesus diz depois disso, irmão? Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então olha para o seu irmão e diz para ele assim: a eclesiologia, palavrinha, diz para ele, vem depois da cristologia. É impossível querer conhecer a igreja sem conhecer o Cristo. O que é que você está pregando, irmão? Ele diz assim: quem os homens dizem que eu sou? João Batista, Elias, isso, aquilo. Ele disse: não, e vocês? Tu és o Cristo. Então agora sim, eu vou firmar a igreja, vou estabelecer a igreja em cima dessa verdade. Não adianta querer crescer, fazer ou construir uma igreja sem o conhecimento do Cristo verdadeiro. Aí eu pergunto, irmão, será que é o Cristo verdadeiro a base da nossa igreja? Será que realmente é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o sustento, a base, o alicerce da nossa igreja? Porque nós só poderemos falar sobre a igreja depois que tivermos um encontro verdadeiro com Cristo. E isso não é o homem que produz, isso é o Espírito Santo que produz em nós. Eu sei que eu estou falando para pastores, e sei o que o Espírito está querendo dizer para você, querido. A base da tua igreja tem que ser o Cristo. A base do teu ministério tem que ser o Cristo. Eu tenho, só de conversão, eu tenho mais do que a sua idade, alguns podem dizer. Eu estou dizendo, irmãos, que os discípulos não sabiam com quem andavam. E muitas vezes, como pastores, nós não sabemos com quem estamos andando. Não sabemos, irmãos. E por não saber, nós estamos fazendo as nossas igrejas lugares onde irmãos estão se matando, e aonde as pessoas estão matando pastores. Tem muitas pessoas hoje. Há 2 meses atrás eu recebi a notícia de uma esposa que mandou dizer para mim assim: olha, o meu marido, ele está no bar agora, e ele está bebendo, e ele é um casal de pastor. Ele disse: nunca mais eu quero saber de pastorear na minha vida.
porque a igreja me matou, tirou tudo que eu tinha, e quando eu mais precisei, não fizeram nada. É isso que nós estamos criando. Nós estamos gerando uma multidão de pessoas que matam pastores, uma geração de pessoas que assassinam pastores e não estão nem aí. A hora que o meu pastor morreu, eu procuro outro. É assim ou não é assim? Não está bom aqui, ela vai lá na outra e o outro recebe ela. Te matou, te feriu, te machucou, virou as costas, foi embora e o outro abraçou ela. E faz festa. E veio. Principalmente quando ora, não é? Vê aquele monte de gente. Poxa, 11 numa pancada só. Está nem aí de onde veio, porque veio. Se matou o pastor de onde estava ou não. Ele recebe. E está recebendo um assassino de pastor. Mas o Espírito Santo produz em nós, irmãos, o mesmo Espírito de sede, aonde nós possamos passar a invocar o nome do Senhor verdadeiramente, e que Cristo seja a base da nossa igreja. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. E eu paro por aqui.